Boa noite, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 73 do livro Pão Nosso, que se baseia numa fala de Paulo, que está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então vamos ver aí o que é esse capítulo 73, que tem como título Aprendamos quanto antes quer dizer para a gente? O que o Emmanuel está achando que a gente tem que aprender o quanto antes? Não é isso, Apolônia? É isso mesmo. Boa noite, aprendizes do Evangelho. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. E este capítulo, ele, na verdade, ele vem chamar a atenção, o próprio título, né, já diz, aprendamos quanto antes. Quer dizer, e o que a gente tem que aprender? São vários as vertentes das coisas que a gente tem que aprender, sejam materiais, sejam espirituais, né? Seja sobre religião ou qualquer outra situação que a gente necessita aprender. E eu sempre costumo dizer que o aprendizado ele abre portas, ele nos liberta, né? Sejam aprendizados materiais ou não. É, o aprendizado material, ele te dá probabilidade, possibilidades de você ter um ganho, né? De você ser independente e de você melhorar a sua questão financeira, vamos assim dizer. Na questão espiritual, quanto mais eu conheço, né? Me lembra a frase lá que quanto mais eu sei, menos eu sei que não sei, né? Mas ela te liberta dos medos, da sua ignorância, te liberta de você não ser passado para trás, de você realmente buscar e entender como são os processos da, da questão de Deus, da espiritualidade, das dimensões, né? E isso te dá segurança e te dá conforto, né? Então, a gente tem que buscar esse aprendizado quanto antes. Mas o capítulo aqui, ele está dizendo, na verdade, é que como é que a gente se liga a Deus, a Jesus, à espiritualidade, né? O capítulo ele vem trazer justamente esse foco, né? De como a gente se liga, como a gente entende Deus, como nós entendemos Jesus e a espiritualidade, né? Porque Deus ele está muito distante. A gente ainda não tem uma dimensão para quantificar ou qualificar. Então, por isso que ele diz, né? Que quem quiser chegar a Deus, que passe por Jesus, né? Que É, achado, né? Foi um irmão que passou pela terra. A gente tem uma afinidade, referência, né? referência, referência. Uma referência, eu acho, né? E ele é o nosso irmão maior, entendeu? Então, mas o texto vem e justamente ele coloca isto, porque no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa luta, na nossa batalha, e essa batalha ela é mais material do que espiritual, a gente não se atenta para essas duas vertentes da vida. A gente vai em busca do material, é uma rotina que às vezes a gente nem para de imaginar, enfim, a gente não para pensar. E E nem não aí, para para pensar nem para sentir. exato, exatamente, O silenciar, que é um desafio enorme para a gente. exato. E aí, então, ele diz assim, né? Como encontramos o Senhor? Na nossa passagem pelo mundo. Às vezes, a sua divina presença se manifesta numa solução difícil de um problema que a gente tem, no reestabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente querido, né, que a gente às vezes está tão distante, E às às vezes vezes, sai do hospital, né? Às vezes sai de uma intubação. exato, ou ainda, né, Lívia,
as discórdias familiares, né? Que às vezes a pessoa desperta e começa a ir buscar dentro da família o seu porto seguro. Então, eu vejo isso como uma manifestação de Deus mesmo, né? E, e aí, assim, a gente não para pensar nessas coisas. A gente não para. A gente só vai levando a vida, vai levando, a gente não imagina o quanto a gente recebe da espiritualidade e de Jesus, o quanto que a espiritualidade está no nosso lado e que trabalha conosco, que está ali no nosso, né, no nosso dia a dia, te amparando, te intuindo para você fazer tal coisa ou tal falar tal coisa ou fazer tal coisa, e a gente não para pensar nisso. E aí, muitas vezes, a gente se acha ainda maior do que Deus, né? Ou a gente se sente, eu sou autossuficiente, né? E uma outra coisa que eu queria deixar bem claro é assim, que quando a gente recebe esses benefícios, e se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que a gente recebe muito mais benefícios do que outra coisa, né? Do que reclamações. Se a gente sentir a presença da espiritualidade, de Deus, de Jesus aí ao nosso lado, a nossa responsabilidade aumenta. O nosso compromisso com Deus, com a espiritualidade, é maior, né, quando a gente percebe isto. Então, a gente precisa também tomar atitudes e ações de devolução, de devolutiva para a espiritualidade. Mas a espiritualidade não precisa de que você trabalhe para eles, né? Realmente, eles, na verdade, eles não necessitam. Mas o meu irmão do lado pode precisar. Afinal, quem é a espiritualidade, né? Muito, muito diverso isso. Exato. A minha família, meu irmão pode precisar. Então, como Jesus disse na passagem, que toda vez que você for à cadeia e for visitar um preso, é a mim que você visitaste. Toda vez que você for a um hospital e fazer uma visita a um doente, é a mim que você visitaste. Toda vez que você der de comida a uma pessoa faminta, é a mim que você está alimentando ou vestindo. Então, na Olha, verdade, vou vincular com o que a gente falou não faz muito tempo. Um capítulo sobre colaboração. Como sim, Jesus e a espiritualidade contam que nós colaboremos uns com os outros. Inclusive os que estão exatamente. desencarnados, né? Já que a espiritualidade utiliza as nossas energias de encarnados também para ajudar aqueles que estão Para precisando. auxiliar o irmão que está lá do outro lado, né? Então, esse capítulo, ele vem mais uma vez falar sobre a nossa vida cotidiana, né? O nosso dia a dia. Como nós estamos fazendo? Como nós estamos lidando com isso? Então, toda vez que eu respeitar o meu próximo, eu estou dando uma devolutiva ao plano maior, né? Eu estou dando uma devolutiva a Jesus. Eu acho que eu penso desta forma e ajo desta forma, né? Então, é claro que a gente tem falhas, e é claro que isso aqui não é uma coisa que é fácil, né? Não é uma coisa que é fácil, mas a gente tem que tentar. Toda vez que a gente receber, puxa vida, eu preciso tanto mudar de emprego, nossa, eu preciso tanto melhorar a minha saúde, nossa, eu preciso tanto sair do Covid, nossa, eu não quero pegar o Covid, né? E tudo isso a gente vai recebendo e a gente não se dá conta, não é? É com você, minha amiga. Vou puxar do que você está falando aí, que a gente pede, 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 né? E muitas vezes a nossa relação com a espiritualidade, né, com Jesus, com Deus, é isso de pedir, né, de querer benefícios. E aí, quando você fala da devolutiva que é necessária, que é o que o Emmanuel está alertando a gente aqui, é, ele está falando de uma relação nossa que precisa ser mais madura com relação à espiritualidade.
que é aquele negócio de não é unilateral, não é ter benefícios. O que Jesus quer de nós é que a gente trabalhe, né? O viver com Jesus, para Jesus, o seguir o caminho que ele nos exemplificou, é nós exemplificarmos também. Então, aqui, porque Paulo está falando especificamente de Jesus, né? Porque ele está dizendo, está falando para as pessoas daquela época, e aqui a gente engloba, né? Espiritualidade, algum espírito, por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Que a gente elogiar é uma coisa estranha, né? Mas assim, que a gente tem uma inspiração, se identifica pela vivência que teve, né? Algumas pessoas gostam de pensar em Bezerra por também estar ainda mais próximos. Jesus, Deus, o que a gente se sentir melhor. Aqui engloba a relação com a espiritualidade como um todo. O Emmanuel faz esse convite para que a gente tenha um relacionamento maduro, de saber que a espiritualidade precisa que a gente trabalhe efetivamente. Não é ficar sentado esperando benefícios, né? Então, se a gente primeiro agradece, primeiro perceber, porque aqui ele até comenta, né, que tem muitos que, assim, ouvem falar, né, de religião, de Jesus, mas não, assim, não pescou, não percebe os benefícios da espiritualidade que são diários na nossa vida. E um negócio que a gente estava comentando agora há pouco, antes de começar. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você acredita em Deus, o benefício da espiritualidade é o mesmo. Na verdade, só depende das nossas atitudes. Vibracionalmente, se a gente estiver conectado, a gente recebe os benefícios. Estávamos comentando, né? Uma pessoa que pratica o bem, que é caridosa por natureza, nossa, a espiritualidade conta com ela e a incentiva, a intui, mesmo que ela julgue que não existe espírito, que não existe Deus. Esse não é o ponto. Agora, tem aqueles outros que já se identificam com a existência da espiritualidade, creem em Jesus, sentem os benefícios recebidos, e aí é o que entra o que a Polônia falou da responsabilidade. A gente, e aí eu incluo a gente, né? Quem está aqui ouvindo com a gente esse estudo. Sim, sim. Nós precisamos lembrar também de exercer a espiritualidade no nosso dia a dia o tempo todo, né? É o trabalhar, como o Emmanuel falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Não estamos dizendo que é fácil, mas o Emmanuel está falando, aprenda o quanto antes. Não é querer ficar recebendo benefícios, não é isso. Não é isso que a espiritualidade quer. Quando a Polônia começou, né, comentando sobre as coisas que a gente faz materiais, lembrando que a lei divina é tudo. Né? A lei divina, a gente falou semana passada também, a lei divina não é só espiritual. Tudo que existe na matéria, tudo que a gente faz para a matéria, estamos também trabalhando para Deus. E aí é questão dessa nossa sintonia. O que a gente está fazendo? A gente está efetivamente beneficiando a nós mesmos com a nossa transformação moral e também os nossos irmãos? Então fica aí o convite do Emmanuel, aprendamos o quanto antes. E sem esquecer que os benefícios da espiritualidade são tão maiores quanto mais a gente colabora. Porque não é porque eles vão escolher, a Lívia está trabalhando, então vamos dar mais para ela. Não, é questão vibracional, é questão de sintonia. Que possamos colaborar, que possamos entender isso como uma troca, né? E um dia chegaremos como Jesus que tem uma relação perfeita com a divindade. Aliás, ele mesmo disse, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Faremos. E que a gente possa aprender o quanto antes para caminhar um pouco mais rápido, né? Então, esse aprender é para nós chegarmos ao ponto de, né? E é isso que a gente tem que passar, eu acho, nesse capítulo. É importante que as pessoas se conseguir ler o capítulo, porque é muito interessante, né? O Como a gente falou, tem muitas vertentes, né? A gente poderia comentar vários aspectos diferentes dentro desse mesmo assunto que está sendo tratado. Verdade. Mas a gente também tem a questão do tempo, né? E ainda tem as vibrações para finalizar. Hoje sou eu, não é isso? Ou é você? Esqueci. Eu não sei, eu esqueci. Eu faço então. Pode ser, faço. Vamos fechando os nossos olhos. Respirando bem fundo, relaxando os nossos corpos físicos, sentindo nosso coração mais aquecido,
que possamos nos conectar aos nossos mentores individuais, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, torcendo para que a gente aprenda o quanto antes, que aprendamos a reclamar menos, a agradecer mais, que este seja um momento de gratidão e um momento de devolutiva, quando nós também compartilhamos essa paz que sentimos com os nossos irmãos de humanidade. Que possamos começar por nós mesmos, sentindo todo o nosso organismo iluminado, especialmente naqueles locais onde sentimos maior fraqueza, seja física ou seja emocional, que possamos, se for uma dor emocional, que possamos mentalizar uma cor rosa bem sutil no nosso coração. Assim vamos sentindo o alívio e vamos sentindo como se nosso coração fosse se libertando, que uma mão que aperta o nosso coração vá soltando os dedos para que a gente se sinta mais leve, mais liberto. Que essa tranquilidade possa ser compartilhada com aqueles que convivem conosco e assim imaginamos o nosso lar também todo iluminado, todos os cômodos, expandindo-se para o nosso bairro, cobrindo todos os vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado, que possamos envolver todo o nosso Brasil, imaginando o contorno geográfico iluminado, imaginando as borboletas do símbolo da nossa casa, Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, se desprendendo e pousando sobre os estados da nossa nação. Que elas possam, por alguns instantes, se concentrar pousando em Brasília, para que possamos direcionar essas vibrações para todos aqueles que são responsáveis pela gestão do nosso país, que recebam em seus corações e em suas mentes a iluminação, para que ouçam as diretrizes dos seus mentores individuais, as diretrizes de Ismael, nosso querido mentor nacional. Essas mesmas vibrações que destinamos ao nosso país, que elas se estendam para todo o nosso globo terrestre, envolvendo todos os países, suas populações e seus governantes. Que onde houver um leito de dor e sofrimento, que as nossas energias levem alívio, que levem despertamento, esperança, harmonia, encontrando os nossos irmãos encarnados que se encontram com dores físicas, com sofrimentos emocionais, com desespero, com fome, desesperança, que todos esses locais de dor recebam alento, que o outro lado da vida também seja beneficiado, todos os irmãos que se encontram perdidos, até mesmo interagindo aqui com os encarnados, ou perambulando no umbral, nas trevas, e especialmente aqueles que ainda se encontram compelidos ao mal, que possam as nossas vibrações servirem para irem também despertando seus corações. Deixamos assim as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e que nós possamos manter a ligação em nossos pensamentos e em nossas atitudes todos os dias, durante todo o dia, se possível, com a espiritualidade amiga, para que continuamos a servir de instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. Até semana.